Pelo ministro Alexandre de Moraes, estava sob sigilo até a conclusão, obviamente, de todas as diligências ali por parte da Polícia Federal, e agora há pouco esse sigilo foi levantado e a gente teve acesso, então, à íntegra, né, da fundamentação ali do ministro Alexandre de Moraes, com base nos relatos, né, nos indícios que foram colhidos ao longo da investigação pela própria Polícia Federal e com aval da Procuradoria-Geral da República. Nessa página que você menciona, Uribe, a página 14, o ministro Alexandre de Moraes cita como era essa engrenagem, né? E como o Rodrigo Bacelar acabou se envolvendo ali, né, na obstrução dessas investigações das facções criminosas no Rio de Janeiro. Então, se a gente puder colocar na tela esse trecho que é bastante importante, o ministro Alexandre de Moraes fala que os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, indicando que Rodrigo da Silva Bacelar estaria atuando ativamente pela obstrução de investigações envolvendo facção criminosa e ações contra o crime organizado, inclusive com influência no poder executivo estadual, capazes de potencializar o risco da continuidade delitiva e de interferência indevida nas investigações da organização criminosa. Então, quando Moraes fala aqui, Uribe, em influência no poder executivo estadual, isso pode acabar vindo a complicar a vida do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no meio dessa investigação. E aí continua o ministro Alexandre de Moraes na decisão. No caso em tela, nesse caso da operação de hoje, em relação ao deputado estadual Rodrigo da Silva Bacelar, são fortes os indícios da sua participação em organização criminosa, né? Então, ele coloca Bacelar, presidente da Alerj, como um integrante, de fato, da organização criminosa e que atuava para atrapalhar as investigações, para interferir no governo do Estado em relação ao avanço, né, desses atos, dessas políticas públicas contra o crime organizado. Então, isso certamente vai ter desdobramentos aí que a gente vai ver ao longo das próximas semanas, com talvez até novas etapas dessa investigação. E aí, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, todo esse contexto que a gente vê aí nessa página que está na tela, traz aí elementos suficientes, na visão do ministro, para decretar a prisão preventiva. Diz que estão presentes os requisitos que a Constituição Federal exige, né, para estabelecer, determinar a prisão preventiva de um parlamentar, e com isso houve então essa autorização do ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal pudesse ir às ruas, né, e tocar essa operação aí que levou, então, o presidente da Alerj à prisão. Um ponto muito interessante, está em um momento anterior da decisão, mas acho que vale a gente ressaltar até pelo fator curioso, né, Uribe? Segundo a Polícia Federal, Bacelar era o primeiro contato da lista de comunicações urgentes de TH Joias. Então, quando ele ia enviar alguma coisa, né, algum documento, o nome do deputado estadual, do presidente da Alerj, era o primeiro ali da lista de contatos do TH Joias. É claro que isso por si só é apenas está no contexto ali da operação, não seria o suficiente para decretar uma prisão preventiva, logicamente, mas ilustra, né, a proximidade entre os dois, e junto com todas essas outras informações que foram levadas à Polícia Federal, Moraes entendeu que era, sim, o caso de decretar a prisão preventiva. Se a gente puder colocar aí, gente, acho que tem na página 11, nas páginas 11 e 12, tem um trechinho também do parecer da Procuradoria-Geral da República, em que o Procurador-Geral Paulo Gonet fala ali, entende que houve, de fato, uma obstrução da investigação. A PGR ressalta que a representação da PF traz os elementos de autoria, bem essa parte aí. A Procuradoria-Geral ressalta que a representação aponta os elementos de autoria materializados nos diálogos e nas análises policiais, os quais demonstram uma atuação ilícita dos representados, tanto o Bacelar quanto o TH Joias, que despontam como responsáveis pela obstrução de investigações envolvendo facções criminosas e obstrução também de ações contra o crime organizado, a caracterizar a prática dolosa de crimes e punível com pena superior a 4 anos. E aí segue o Procurador-Geral da República. Conforme os elementos de informação apresentados, eles obtiveram informações privilegiadas e realizaram ações concretas prévias, com logística de deslocamento do material de interesse da investigação para viabilizar a ineficácia da operação policial que aconteceu no dia 3 de setembro de 2025. Então,
em seguida disso, vem aquela parte em que a gente estava citando, em que Moraes vê como gravíssimos os indícios de participação de Rodrigo Bacelar na obstrução de investigações contra o crime organizado e até fazendo isso por meio de interferência política junto ao governo do estado, o que, como eu disse, pode acabar complicando a vida do governador do Rio, Cláudio Castro.